Olá, paz, luz a todos. Vídeo 181. Jesus vai falar algo sobre o homem e sobre a mulher. E que muita coisa que ele falou sobre o homem e a mulher foi muito deturpado com o passar dos milênios, né, dos anos, e com intenção realmente do que conseguiram fazer. Eu vou ler algumas coisas que eu anotei das Cartas de Cristo, que é uma canalização, né? E depois eu vou falar com as minhas palavras mais atuais no final, dar exemplos. Bom, então vamos lá. Tem uma coisa que eu vou chamar a atenção quando, em algumas informações extraterrestres, em que se diz que Cristo, Jesus Cristo, é um extraterrestre. Está certo, porque tudo que vive fora da Terra ou vem para a Terra, pode-se dizer que são extraterrestres. Então não é nem é certo nem é errado, é uma maneira, é um termo que as pessoas usam, como pode-se dizer que são espíritos, porque já alguns são espíritos só, porque não estão no verdadeiro, já estão no verdadeiro corpo também. É preciso separar o joio do trigo, porque se eu falo em espírito, eu estou falando no verdadeiro corpo de todos os seres do universo. Sejam eles do primeiro, do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo universo, que é o nosso. Ou seja, espíritos que estão lá nas colônias do nosso lar, Eu sempre esqueço os nomes. Tem várias colônias aqui em cima. A Ruanda é outra colônia. Quase lembrei, mas... Bom. Então, o que chamam de fantasma? O que é um fantasma? É um espírito que aparece à pessoa, ou que a pessoa tem clarividência e vê. Como eu vi uma vez, né? Eu vejo no centro espírita que eu estava tentando desenvolver a clarividência, mas aí eu mudei de bairro, não fui mais, porque era de noite, e eu vi uma forma, não era bem ovalada, mas era uma forma que tinha uns apêndices, como se fosse um braço, embaixo não tinha como se fosse pé ou perna, mas era uma coisa assim. E aquilo andava, não andava assim, ele é como se... Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se dá para fazer aqui. Assim, mais ou menos isso. E ele andava assim, via essa forma como se fosse uma matéria tipo nuvem. E ele se movimentava assim e fazia assim, essa parte. Porque ele estava vendo o que os médios estavam psicografando. Aí no final, quando acenderam a luz, quando eu estava prestando bem atenção, me convenci que eu não estava vendo coisas, que eu estava vendo aquilo mesmo. Aí apagou a luz, aí aquilo já não deu para ver, mas ele continuou lá, lógico, esse ser aí, esse espírito. Mas eu fiquei, não sei, fiquei sem jeito de dizer, eu vi isso, que ele perguntava, alguém viu alguma coisa, mas eu não. Eu fiquei sem jeito de falar, porque eu já sabia que eu não ia continuar lá, porque eu estava para me mudar, né, do bairro, então deixei para lá. Era um centro espírita chamado La Zarabatana. Lembrei, né? Do nome. Nome indígena.
Certamente era a pessoa, o principal espírito que comandava lá, né, Zarabatana. Devia ser. Eu só ia lá uma vez ou outra, né? Uma vez fui, acho que para receber passe, mas depois passei aí umas. Foi só 2, 3 vezes. Se eu tivesse continuado lá, viria, né? Depois vai, como a gente não faz uso, depois vai atrofiando. Não segue a evolução, então a gente vai atrofiando. Como eu vi uma vez uma auréola amarela num médium que estava fazendo uma palestra num outro centro espírita, que eu não lembro o nome. Eu andava sempre procurando, né? Centros e vendo, estudando, observando. E ali eu fiquei na dúvida, será que eu estou vendo coisas? Será que é a luz do sol? Ficava sempre na dúvida, não acreditava na minha maneira de ver e acabou, que agora não vejo mais nada. Bom, e com o tempo o nosso corpo físico vai perdendo mais energia, vai ficando mais lento, e aí a gente já não recebe as coisas do espírito, que quem capta essas coisas é o espírito, hein, gente? É a mente espiritual, então ele transmite para o físico. E aí o físico vai ficando meio ruinzinho, né? E aí a gente recebe. Bom, vamos ao assunto, né? Ao assunto do vídeo. Bom, então vamos lá. Eu anotei alguma coisa, não anotei tudo. As coisas principais. Porque as cartas de Cristo estão na internet, vocês podem acessar gratuitamente. Eu aconselho a vocês lerem e terem paciência. Então, o que é que Jesus Cristo falou sobre a mulher e o homem? Vamos lá. Quando uma mulher recebe o espermatozoide que se une com o seu óvulo na parte mais oculta de seu corpo, acontece um milagre para o qual você, homem, não colaborou em nada a não ser com o esperma, num momento de prazer, que é a sua recompensa. Então, o que é que Cristo está querendo dizer? Simplesmente o homem é como se fosse uma máquina, né? Ou é como se fosse depósito de semente. Por exemplo, a gente bota uma semente no solo da Terra, ela começa a brotar, mas quem é que gera aquela semente? É a Terra, o planeta Terra, com os seres invisíveis que ajudam, né? Os elementares e outros. É outra denominação. O homem é a mesma coisa, então às vezes o homem fica cheio de vaidade, porque eu fiz o meu filho. Ele só projeta. Ele não é tão, vamos dizer, importante assim, de se sentir tão importante, porque quem gera mesmo, quem manipula aquilo lá dentro é o espírito da mulher, juntamente com o espírito que se introduz dentro desse feto, que começa também a trabalhar, vamos dizer, nessa geração, nessa construção de um ser material, porque o espírito já está ali dentro. Começa a trabalhar a mulher representa a parte criadora feminina do Criador. Tá? Continuando as palavras de Cristo. Um homem que maltrata uma mulher, que carrega o seu filho, que a trata com desprezo, que dirige para ela palavras e gestos grosseiros e brutais, está violando a mais
fundamental lei da existência, segundo a qual o homem e a mulher devem estar unidos em igualdade do ser divino. O que ele quer dizer é o seguinte: não há, no sexo há diferença, mas na pessoa, no indivíduo, na mulher e no homem, não há que ter essa diferença. Tratamento igual um ao outro. Um respeita o outro. O homem não tem que estar dominando a mulher ou dizendo palavras ofensivas, como a mulher também não tem que dizer palavras ofensivas ao homem. Porque o homem e a mulher representam na matéria a parte do Criador primordial. O Criador primordial é um só, mas ele tem a parte masculina e a parte feminina, ele é positivo e negativo. E ele é unido. Ele é unido. Aí um dia lá, não sei lá por que, ele resolveu se autotransformar na matéria, dividindo o homem e a mulher, para que eles, depois dessa individualidade, se unissem para sentir a unidade num só, certo? Isso acontece nos animais, acontece nos seres lá das águas, né, os pássaros, etc, etc. Bom, continuando as palavras do Cristo. Aí ele falou uma coisa, vou falar nas minhas palavras, porque às vezes fica assim, um pouco difícil para alguns entenderem. Ele fala, o Cristo, que quando o homem solicita a mulher na cama, vamos dizer assim, né? Vou falar em palavras mais populares. O homem está solicitando a mulher na cama. Lógico que, às vezes, tem um dia ou outro que a mulher está indisposta, né? Ou está naquela fase mensal, né? E é incômodo e tal. Fazer sexo quando está, ou já está grávida, essas coisas. Bom, tirando isso, quando o homem solicita na mulher, que a mulher, tirando essas observações, ela não deve se negar ao homem. Porque quando um homem se junta com uma mulher, justamente também é para ter esse acasalamento. Bom, foi por isso que o homem subjugou na mulher por causa disso. Muitos dizem, eu sou teu marido, e tem que... Mas muitas mulheres realmente, elas passam a se negar sempre, sempre, sempre. Assim como o homem passa a se negar sempre, sempre, né? Porque certamente tem uma outra lá fora, ou a maneira, vamos dizer, de fazer sexo não é muito agradável para a mulher, geralmente para a mulher, para o homem está sempre agradável, para a mulher não é uma maneira bruta, uma maneira não normal, e aí a mulher também tem razão, né? Então é preciso ver isso tudo. O homem tem que ter a humildade de reconhecer que aquela maneira que ele faz sexo não é muito normal e por isso que a mulher reclama e não quer, se nega a ter. Então, ele é que tem que direitar. Ele é que tem que ser humilde e reconhecer isso. Porque se a mulher quiser fazer um sexo que não é muito normal, o homem topa tudo. Porque o homem não tem... vamos dizer, aquele problema, às vezes, sentir dor, né? Que a mulher sente com algumas práticas sexuais, né?
ou a posição é incômoda, etc, etc. Bom, então ele fala isso. Deixa eu tomar outra página. Então, a maioria dos homens trata a mulher, deixa eu ver o que ele falou aqui, porque ele tem desejo, mas não trata a mulher como um ser humano, como, entende? Porque o Cristo diz o seguinte: por causa do desejo do homem, a mulher não é tratada como uma mulher. Não é tratada como uma mulher ou absolutamente igual ao homem, quer dizer, ter os mesmos direitos. Tal cultura não compreendeu a verdadeira natureza do homem e da mulher. O homem e a mulher são duas metades de um todo. Ou seja, aquilo que eu expliquei há pouco. É como se fosse o próprio Criador. Então nós temos uma parte feminina e uma parte masculina, todos nós. Então a mulher é feminina, tem uma parte masculina, mas ao contato com o homem ela vai ter essa energia, porque quando há contato sexual, um recebe a energia um do outro. E como já falei em outros vídeos, a pessoa tem que ter cuidado em arrumar seu parceiro que vá pela primeira vez ter relações, porque se ela vai ter, se essa mulher e esse homem vão ter relação por ter, sem amor verdadeiro, é um caos. Se ele não for boa pessoa, ou se ela não for boa pessoa, vão cruzar as suas energias e um recebe a energia ruim do outro. Mas se os dois têm amor entre eles, cada um vai receber uma energia positiva de amor de ambos. E se deixarem nascer o fruto, né? Essa criança vai nascer com amor. Bom, vamos lá. Então, Jesus Cristo diz o seguinte: quando o homem é solteiro, vive só, ele manifesta somente o aspecto de sua fonte de ser. E a mulher também. Quer dizer, ela só mostrará que é feminina e o homem masculino. A intenção divina da consciência universal é o Pai, Mãe, Criador primordial. A intenção divina da consciência universal foi a de expressar sua própria totalidade através da criação, ao individualizar na forma física cada um dos dois aspectos de si mesmo. Então, o aspecto feminino e o aspecto masculino. Isso acontece nos humanos e nos animais. E em algumas plantas também, etc, etc. Então, vou repetir. Vou repetir para continuar a frase toda. A intenção divina da consciência universal foi a de expressar sua própria totalidade através da criação ao individualizar-se na forma física, cada um dos dois aspectos de si mesmo, igualmente equilibrada, e depois voltar a uni-los na forma física, a fim deles experimentarem a unidade e a totalidade da consciência divina, de onde originalmente obtiveram a sua individualidade.
Há uma maneira que o casal antigamente sabia muito sobre a Kundalini, que é aquela energia criadora, e quando os casais se uniam sexualmente, eles conseguiam, não sei como é que é isso, mas eles conseguiam de uma tal maneira em que eles conseguiam, vamos dizer, expandir a sua consciência, e alguns chegavam a se sentir como se fosse o todo, o universo. Mas os pleiadianos dizem que não é bom as pessoas tentarem isso porque muitas enlouquecem. Então é um negócio perigoso que é preciso fazer certo, aprender certo. Se a pessoa não vai fazer para experimentar, vamos dizer, não convém, tá? Então, continuando o que o Cristo diz. Ao unirem-se no amor e unidade de espírito e corpo, veja bem, ao unirem-se no amor. Está falando em amor, não é só ao unirem-se no sexo. Uma vez eu tive uma discussão com isso com um rapaz. Ele ficou aborrecido, porque eu dizia para ele, ó, existe sexo com amor e sem amor. E ele dizia que o sexo é amor. Não. Veja o que ele diz, ao unirem-se no amor. Você pode se unir sexualmente, ou a mulher pode casar para não ficar solteira, o homem pode casar porque não quer ficar sozinho, mas não tem aquele amor, sabe, por aquela pessoa. Então, ao unirem-se no amor e unidade de espírito e corpo, unidade de espírito e corpo, porque as duas energias vão se unir. Ele recebe dela, ela recebe dele. Estão já as energias unidas. Tanto que, na primeira vez que a pessoa faz sexo, ela sente depois diferente, né? Ao unirem-se no amor e unidade de espírito e corpo, eles descobrem a alegria e o êxtase da consciência universal em equilíbrio. Da combinação desta unidade forma-se uma criança íntegra, né? Filho, né? Então, veja bem, repetindo, é necessário que as pessoas, pela primeira vez, quando vão ter seu primeiro contato sexual, que elas se amem verdadeiramente, né? Muito, na antiguidade, foi se perdendo essa sabedoria, né? Então havia casamentos tratados, como até hoje ainda tem. Nós estamos neste século e ainda tem, ainda existe isso. Existe por baixo dos panos aqueles pais que convidam uma certa pessoa para ver se a filha se interessa, né? Fazem as coisas debaixo dos panos. Tem o coleguinha de trabalho que pede uma ajuda lá, alguém, para ver se... Então, não tem aquela atração natural, né? Aquela atração natural. Um espírito, Jesus Cristo quis dizer, um espírito se atrairá por outro espírito. Não é pelo físico. Muita gente vai pelo físico e depois não dá certo a união entre o casal, né? Porque ela ou ele se apaixonaram pelo físico, mas depois vem na intimidade que aquela pessoa não tem nada a ver com o físico, e aí é um caos. Bom, continuando as palavras de Cristo. Sem intenção não há criação. A intenção é a origem de toda a existência.
A intenção define a natureza da ação amorosa ou destrutiva, né? Então você precisa ter uma intenção. Por exemplo, eu tenho a intenção de evoluir, ela é construtiva. E o outro, eu não quero saber, eu quero é os meus interesses, eu quero é poder. Eu quero poder e não me interessa de botar o pé em cima dos outros, né? De pisar nos outros. Então, a intenção desta pessoa é a destruição, não só dos outros, mas é a sua própria destruição. Porque ao pensar isso e ao fazer isso, a pessoa, isso é da própria natureza, a pessoa está dentro dela, dentro do espírito dela, porque nós somos co-criadores, porque nós somos parte do Criador, então nós somos co-criadores e nós então estamos fazendo a nossa própria punição. Aí vamos lá, o abismo virar espírito ovoide, ficar sofrendo, chorando lá, né? Ou vamos ter larvas, vírus no nosso verdadeiro corpo, vamos ficar soterrados na lama só com isso aqui de fora, vamos ficar em lugares onde serão cortado o nosso espírito milhares de anos enquanto a gente não desperta, ou afogamentos, enfim, há uma infinidade de punições. Até no fundo dos vulcões tem um lugarzinho, e no fundo do mar tem um lugarzinho onde nós vamos lá porque fizemos muitas coisas ruins. Sempre, sempre. Uma pessoa, por exemplo, que quer sempre o poder, ela terá uma preocupação diária e de manter aquele poder. Então ela vai prejudicar sempre as pessoas. E ela vai fazer isso diariamente em tudo na vida. Vai fazer isso com os vizinhos, com a família, com os colegas de trabalho, né? Tudo. Ela é assim. Então, a estrada, o caminho dela vai ser sempre esse. Não desperta que está fazendo errado. Não se arrepende. E aí está construindo cada vez mais a sua autopunição. Continuando as palavras do Cristo. O homem e a mulher foram individualizados para experimentar e formular a intenção em suas vidas. Este é o primeiro impulso da criatividade também para experimentar a força da vontade. A força da vontade no homem se experimenta e se expressa principalmente como atividade. Em forma primitiva, ele sai para o meio ambiente para realizar sua intenção. Ele veste o manto do líder e de buscador. Ele foi individualizado para pensar e trabalhar, para realizar seus propósitos sem o obstáculo das emoções. A força da mulher é motivada e experimentada principalmente como sentimento, necessidade de nutrir a intenção original, levá-la decididamente à plenitude, maturidade, através do processo de cuidar, alimentar, vestir, corrigir, ensinar e proteger. Nós observamos que realmente, até nos animais, né, o macho sempre, mas essa coisa dele ser líder. Mas ser líder não é subjugar a mulher. Entendam bem. Ele tem, vamos dizer até, obrigação de cuidar também da mulher, defender a mulher.
Mas muitas mulheres também querem ser líder, querem assumir o papel do homem. E não é, tem que haver o equilíbrio, né, entre os dois. É aquilo que no início do vídeo, que Cristo fala, um tem que respeitar o outro. Não pode um querer também mandar, um sabe até onde deve chegar. A mulher tem a função de criar um indivíduo material. O homem tem que respeitar a mulher, porque ela é parte também do Criador. A parte feminina do Criador que cria. E ele é o que lança. Ele é aquela parte do Criador, que é uma luz, é um foco de luz, uma consciência iluminada, e ele projeta suas partículas no espaço. Então, o homem é isso. O Criador, a parte masculina do Criador, ele joga no espaço para começar a criação. E aí, a parte feminina dele, porque aquelas partículas vão se juntar a outras partículas que têm, como vou dizer, as formas até geométricas femininas, e vai começar ali uma criação, seja um planeta, seja uma alma não, um espírito é uma coisa, alma é outra, seja um espírito que poderá ser futuramente uma alga, uma bactéria, um animal, uma ave, até chegar à fase do ser humano, porque todos nós já passamos por isso. São etapas. Primeira, segunda, terceira. Tá? Seria bom vocês lerem a Gênese de Rubens Saraceni, a Gênese Sagrada. Deixa eu ver o nome certinho aqui. Gênese Divina da Umbanda Sagrada. Não importa a sua religião, leiam esse livro. Ou então o Livro das Energias também, de Rubens Saraceni. Esses dois livros são muito importantes. São mais importantes até do que os outros que ele tem. Ele já não está entre nós, ele deve ter feito uns 4 ou 5 anos que já faleceu. Ele era um grande médium lá de São Paulo e ele viveu na época da Atlântida. Bom, agora o Cristo vai falar aqui do propósito. Tem um negócio aqui, acho que é um cabelo. Dá uma impressão, né? Que a gente olha assim e vê, e não saiu. Só um instantinho. Agora saiu. Bom, ele vai falar sobre o propósito. Propósito é totalmente distinto da intenção, já que o propósito desce do plano mental da intenção e se transforma num impulso emocional. Se transforma num impulso emocional, num desejo de formular um meio de alcançar o fim desejado. Então é assim, a gente tem a intenção primeiro e depois o propósito, né? Uma intenção potente para fazer algo converte-se em propósito, que está por trás de toda a existência. Desta maneira, combina-se o pensamento com o sentimento para realizar o trabalho da criação. Veja bem. Vamos pensar então agora. Você quer um ser muito evoluído lá da 20ª dimensão e quer criar um espírito, que aí ele já tem como criar um espírito. Então a intenção dele é criar. E o propósito vem depois, né? Então o propósito
que é a intenção, que é o pensamento. Ele junta esse pensamento com a maneira, o sentimento dele, que é do amor. Tá? Pensamento mais sentimento. Então vamos lá. O pensamento mais o amor, e aí forma um espírito. E ele vai utilizar na criação aquilo que é preciso juntar, ou energias, ou partículas. A gente não sabe, nem eles vão dizer para a gente como é que faz, mas tem que ter essas duas modalidades. Tá? Juntar. Então, o Jesus Cristo agora vai falar novamente sobre o homem. Vou ler. Por causa de sua mobilidade masculina e seu impulso de liderança, o homem considerou-se superior à mulher. A mulher permanece estável, criando segurança para o homem. O impulso feminino é o do amor incondicional, um impulso digno do mais alto respeito e consideração que capacita para florescer e realizar seu propósito inato dentro do lar, em paz mental e com alegria. Bom, essa é a finalidade da mulher. No entanto, a gente encontra, talvez no passado fosse a mesma coisa, não sei, mas no atual tempo em que vivemos, nós encontramos mulheres jogando os recém-nascidos fora, em sacos de plástico, jogando fora, amarrando, jogando em lixeira, abandonando por aí. Ou então entregando para outras pessoas assim. Que seres seriam esses que vieram num corpo feminino? É para a gente perguntar. Teriam sido homens noutra vida e tiveram que vir mulher por karma, às vezes, ou por escolha, e rejeitaram o nascimento de uma criança? Ou elas fizeram isso com alguém e vieram com o mesmo defeito? Bem, cada caso é um caso, a gente não sabe os porquês, né? Então a gente não pode julgar, mas eu estou chamando a atenção disso, que é para vocês verem que o papel da mulher é levar harmonia no lar. E para levar essa harmonia no lar, ela tem que ter um amor incondicional, né? Ela que tem que ter amor pelo companheiro, seja casada com papel ou sem papel, não interessa, mas vive com ele, né? Não fique bitolado dizer, porque tem que estar lá assinado na igreja. Não, isso aí foi coisa inventada aí, né, pelos homens. Você tem que ter o companheiro certo ali, vive como casado, então tá tudo bem, né? Então, você tem que amar, a mulher tem que amar o homem e tem que amar os seus filhos. Lógico, esse amor também tem que ser extensivo a todas as pessoas, a toda a humanidade. Como o homem tem que batalhar dentro dele para ter esse amor. Para ter esse amor também incondicional. Que ele nasceu para ser líder, mas não é ser líder a ponto de botar pé em cima dos outros, humilhar os outros, querer tirar o lugar dos outros, ou querer fazer a mulher ser totalmente submissa a tudo que ele quer. Não é isso. Vocês têm que entender isso, tá? Na época de hoje, nós vemos em todos os países, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, aqueles que dão a notícia, porque a gente não sabe de tudo,
homens, animais. Nem animal faz isso, né? Tu fala animal, é pior que animal, uma besta, né? Um Neandertal, como a espiritualidade se refere a essa gente, Neandertal. Colocar mulher, e alguns colocam até os filhos, presos dentro de um quarto, ou dentro de um porão, ou de um sótão, trancafiados. Aí vai lá, leva a comida. Essas pessoas, a mulher e os filhos, ficam como animais selvagens, anos e anos ali. Psicologicamente, como é que elas ficam? A melhor punição antes que deles desencarnarem, ele seria realmente, nem precisava ter julgamento, né? Era trancafiar eles também num lugar bem estreito, numa prisão mas bem estreita, sem direito ao sol, sem direito a isso e aquilo. Não se deve julgar, então, mas é o merecimento. Ele vai passar isso lá do outro lado? Não deveria passar isso. Ele vai ficar preso, mas vai ter a sua hora de pegar sol, né, de recreação, vai ter coisinha lá para distrair, né? Não merece. Quem faz uma coisa dessa é uma besta humana. Isso é uma besta, né? Nem precisava ter julgamento, sinceramente. Isso aí é uma coisa que não... Ou esses homens são anormais, né? Precisariam estar em tratamento psiquiátrico, então é uma besta, né? É uma coisa, uma inutilidade universal. As pessoas inúteis, os inúteis do universo, sequestradores, ladrões, praticam crimes, feminicídio, prisão, cárcere privado, que é colocar essas pessoas em cárcere privado, deixa eu ver outros, acho que esses são a pedofilia, como um ser que um recém-nascido vai fazer arrebentar o sexo daquela criancinha, o anormal, né? Isso tudo são os inúteis do universo. Sabe por que eu estou falando do universo? Dificilmente eles vão ser curados, vão milhares e milhares de anos para ser curados, porque o Criador dá a chance deles reencarnarem para ir curando. Pô, mas vai demorar milhares e milhares de anos, porque o que eles fizeram não, o que eles fazem, né? Nossa. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Então, o Cristo fala que o papel do homem é de prover segurança física e meios materiais de subsistência para a família. O papel da mulher é de prover segurança emocional e ele a segurança material. E a mulher? O papel da mulher é de prover a segurança emocional e recursos para a realização pessoal e alegria no ambiente familiar. Ela é responsável pela harmonia, né, familiar. No passado, o homem exerceu o domínio dentro do lar, tornando a mulher submissa e obediente à vontade dele, não à vontade do Criador, né? As consequências foi o desvio e a distorção das energias da consciência divina e as canalizou através de sua mente e coração para uma civilização distorcida. O homem criou um medo de vida degradado e degradante para si e para a sua companheira. E assim surgiu o conflito e a natureza de sua fonte do ser. E devido à mulher procurar
o seu lugar, acabou que a civilização tornou-se doente, homens e mulheres perderam o rumo. Bom, então de uns anos para cá, a mulher tem tentado que seja reconhecido o lugar dela. Mas ela começou a querer ser líder também. E aí está havendo ainda, né, essa deturpação de energias nesta terceira dimensão aqui. Vamos dar o exemplo, ele até falou no Oriente, no Ocidente, ele falou sobre essas burcas, né, que a mulher árabe tem que usar. Absurdo. Esses homens lá, desses países árabes, do Talibã e outros, que obrigam a mulher, uns obrigam a mulher a usar a burca, que parece até um escafandrista, né? As mulheres. Até dá vontade de rir a gente olhar para aquilo, um absurdo desse, né? E os homens que fizeram as leis deles lá, que também obrigam as mulheres a não usar a burca, mas a usar a cara toda tapada, né? Fica só o olhinho, não pegam nem sol, as coitadas, não podem nem pegar sol, não podem ir à praia, não podem assistir futebol, etc. Também estão no grupo dos inúteis da Terra, dos anormais da Terra. Estes seres são muito anormais, tanto que aqueles seres que ficam jogando pedras nas mulheres porque se negaram a casar com fulano, ou algumas até porque foram obrigadas a casar, mas sentiram um amor por outro, e aí trai o homem, então parece um zumbi. Não sei se eu já vi esses vídeos, né, que os corajosos filmam por baixo dos panos, sem ninguém ver, e depois colocam na internet para a gente ver, né? Esses são os corajosos, né? Estão fazendo um papel também do Criador para mostrar, né, à humanidade o que esses homens estão fazendo com as mulheres. Então eles parecem uns zumbis. Eles pegam a pedra lentamente, aí pegam outra pá. Eles não fazem assim, não. Eles fazem pá. Os zumbis, os inúteis da Terra, o que eles merecem, não vou nem dizer, porque diz que a gente não pode ser negativa, então cada um fica aí pensando o que eles merecem. Sabe o que vai acontecer do outro lado da vida? Eles vão ficar num local soterrados por aqui, que geralmente é a lama, porque eles próprios produzem a lama dentro deles. Aí quando eles desencarnam, já levam aquela lama junto lá para o umbral. Então eles mesmos ficam soterrados dentro daquela lama sem mexer. Ali tem bactérias que eles formam isso, vírus, bactérias, vibriões, mas não sei o que, tem um monte de coisa e fica, sabe, no corpo verdadeiro deles. Mas eles vão ser direcionados pelo magnetismo eletromagnético, direcionados aqui, vem aquelas pedras, pá, 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 e eles vão sentir toda a dor que eles fizeram nessas pobres mulheres, levando pedras no olho, na cabeça, ficando ali ao relento na madrugada, até o dia seguinte, até morrerem. Os que não morrerem na hora com traumatismo craniano, irão morrer de fome ali, ao vento, à chuva, ao sol escaldante. É muita crueldade. Então, amar esses seres ainda é difícil para mim. Embora eu já tenha desenvolvido muito amor incondicional, pelo que eu não sentia, só sinto hoje, mas é muita maldade, gente. É isso aí, muita maldade. A gente não pode desejar vingança. Tomara que faça isso assim. Eu estou explicando o que vai acontecer, mas não sinto o prazer, não sinto a alegria pela explicação que eu estou dando.
Eu estou dando essa explicação, não estou sentindo, tomo muito cuidado de não sentir alegria, de não sentir vingança. Eu sei o que vai acontecer com eles. Então, não sintam isso, senão vocês estragam a evolução de vocês, pelo amor de Deus. Eu sei que eles mereceriam que vocês sentissem isso, mas por favor, não façam isso. Isso que eles fazem é de uma ignorância, de um atraso espiritual, né? Uma ignorância terrível. Então eles são uns inúteis que não estão fazendo nada de bom para a humanidade, estão atrasando a evolução deles, atrasando a evolução dessas mulheres, tá? Então hoje está havendo uma manifestação lá em certos países por causa daquele problema que foi morta aquela mulher que eu não sei bem, não estou lembrando se ela não se recusou a usar o véu ou usou o véu inadequadamente, uma coisa assim. Ela foi morta por isso, foi sentenciada à morte. Então está havendo manifestações, mas sabe quantas pessoas já foram executadas? Que a mídia não. Mas eu vi um vídeo sobre isso. A mídia não dá. Eu não sei se foram 400 pessoas ou 400 mil, não, é 400. Fora as que já foram na reportagem ditas. Fora essas, foram mais 400 pessoas que se manifestam, fazem manifestações, eles pegam sem julgamento, sem nada e executam essas pessoas. E geralmente é enforcamento. É assim. Enquanto uns evoluem, outros continuam evoluindo, continuam abraçando mais o aspecto das trevas, abraçando mais a inutilidade do universo. Bom, senhores, então, vocês homens que ainda estão fazendo algumas coisas dentro das suas casas. É claro que a mulher também tem que saber o seu papel, né? Ela também não tem que se impor muito, mas vocês têm que ser um pouco mais compreensivos e quando a mulher reclamar, vocês pensem e vejam se ela tem ou não tem razão, né? E vocês, mulheres que estão assistindo, vejam que o seu papel é de harmonizar o ambiente. Se o homem estiver muito irritado, procurem harmonizá-lo também. Por qualquer coisa, por trabalho. Aqui em casa, a pessoa que me criou, meus tios, ele lá do trabalho, ele chegava irritado. E ela reclamava porque ele estava assim, em vez de harmonizar, em vez de dizer assim, não, vamos acalmar, olha, já está na hora do jantar, vamos lá, vamos... Não. Então, sabe? Picava mais. Então, veja bem, vou repetir, o papel da mulher é harmonizar o lar. O papel do homem é proteger a família. E tem muito homem que quando a mulher trabalha, ele não quer saber nada do trabalho. Fica vivendo às custas da mulher. Eu um dia disse para um rapaz que a gente conversava muito, que eu não estava aqui para sustentar o homem. Conversando naturalmente. Ele também não veio mais conversar comigo. Eu sempre senti isso, que a obrigação do homem, eu estava certa, que a obrigação do homem é isso, é sustentar a mulher. Tem muita mulher que fica sustentando o homem, ele vai lá para o barzinho, gastar o dinheiro da mulher com cerveja, com cachaça, e paga para os amigos, tá? E ela está trabalhando, a coitada está lá dando um duro danado. Trabalha lá fora e trabalha em casa, e ele está lá, Eu disse para ele, comigo não. Uma vez eu marquei com um cara, um namorado, pronto, primeiro dia de namoro. Namoro não, conheceu o cara. Aí falou em ir ao cinema.
Naquela época era assim, né? Na minha época. Ah, mas sabe, eu esqueci a carteira em casa. Aí eu digo assim, eu também não tenho dinheiro. Lógico que eu tinha dinheiro. Eu não, também não tenho. Eu faço o seguinte, você mora perto, vai lá pegar o dinheiro que eu espero aqui. Eu vim embora e depois eu fui lá, não bem no lugar para ver se o cara tinha voltado. Voltou nada. Cara que queria que a mulher. Chamou de gigolô. Não é gigolô. Gigolô é aquele que bota a mulher para trabalhar, para transar, para dar o dinheiro. Ser desprezível. Gigolô é um ser desprezível, inútil. Que explora as mulheres, mandam elas fazer sexo e muitos não dão nada a elas, só dão a comida para dar o dinheiro para ele viver às custas dela. Seres desprezíveis. Mas comigo, não. A mulher que, você esqueceu a babaca da mulher? Aí fala assim, tá, não tem problema não, eu tenho aqui dinheiro, eu pago lanche, eu pago isso. Nunca nenhum homem, vamos dizer assim, levou meu dinheiro. Então, senhores, tem mulher aí, mas eu gosto dele, babaca, está se aproveitando e ela não desperta, vê que ele está se aproveitando dela. A obrigação do homem, o homem foi feito disso. Por que ele tem essa parte de liderança? Para ajudar a família. É claro que nos tempos de hoje, muitas mulheres têm que trabalhar porque o homem ganha pouco. Então elas têm que trabalhar, mas falha a educação familiar, fica muito falha. Se ela vai pagar uma mulher para cuidar dos filhos, não era melhor, mulher, você está em casa cuidando dos teus filhos, que você vai saber cuidar deles, vai dar uma educação, não vai ter aquele perigo daquela pessoa que cuida dos teus filhos, ensinar eles a dizer palavrão. Já vi na rua a empregada que cuida dos filhos, vai buscar o filho no colégio, a mulher dá dinheiro para ela comprar o sorvetinho, o negócio para o garoto, e ela pega, compra o sorvete e fica, e o garoto fica querendo sorvete, e ela, nem estou aí, fica tomando sorvete e não dá para a criança. Eu já vi isso na rua. Não era melhor que você ficasse em casa cuidando dos teus filhos? Ou então é melhor nem ter filho, né? Porque se você dá mais preferência à profissão, agora é bom que a mulher estude, até faça uma faculdade, porque isso vai abrir a consciência, vai com que a gente fique mais inteligente, porque a consciência vai raciocinar. Há uma diferença muito grande entre uma mulher que só tem o primário ou secundário do que uma mulher que tenha uma faculdade. Há uma diferença muito grande, tá? Então, é bom que a mulher também abra essa consciência, mas compete ao homem, quando a mulher tem seu companheiro, ele cuidar da manutenção, vamos dizer, da família. Agora, quando a mulher fica sozinha, fica viúva, ela tem que realmente cuidar da família. Então, cada caso é um caso. Raciocinem e vejam a diferença dos casos. O caso da mulher assim, ficou sozinha, o caso da mulher profissional, o caso do homem que quer subjugar a mulher, no caso em que os dois, então, combinam a profissão e combinam que eles também têm que, apesar de pagar uma pessoa, mas eles têm que ver como é que está aquela educação das crianças e tem que tirar os defeitos que, por não poder ficar o tempo todo com as crianças, né, tem que tirar aqueles defeitos, aqueles erros e educar da melhor maneira possível, não ser ditadores, não serem ditadores, nem a mulher nem o homem não podem ser ditadores para os filhos, né? Então vocês têm que saber aprender.
Eu vou confessar para vocês que se eu tivesse filhos e quando eu era mais jovem, eu não saberia cuidar dos meus filhos. Eu vejo isso. Hoje eu já tenho uma sabedoria que poderia cuidar dos filhos da melhor maneira possível. A gente tem que aprender, tem que livros de psicólogos que ensinam as pessoas a cuidar dos seus filhos, a cuidar. E a mulher que tenha que realmente trabalhar fora e ela tem que reaprender como educar seus filhos e vigiar se aquelas pessoas que estão cuidando dos teus filhos, se estão sendo cuidados, se estão cuidando da melhor maneira possível. Arrumem pessoas para cuidar dos seus filhos que tenham um pouco de educação, não vão dar a qualquer uma, né? Que ponham defeitos nos filhos de vocês, ok? E cuidem para que essas crianças não gostem mais dessas pessoas que estão cuidando dos teus filhos do que vocês. Expandam a consciência. Consciência para raciocinar, ok? E se espiritualizem, porque a pessoa que se espiritualiza, ela vai saber cuidar melhor dos seus filhos e do seu marido e o marido da mulher. Aqueles que se espiritualizam começam a aprender. O espírito vai ficando mais purificado. Tá bom, senhores? Então, tudo de bom para vocês. O aprendizado continua, mesmo depois da nossa desencarnação, da nossa morte, do nosso falecimento. Então, aprendam o que vocês aprenderem aqui, será útil do outro lado ou para a próxima reencarnação, para a próxima vida, ok? Então, senhores, vou terminar. Tudo de bom, paz e luz.